Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Botafogo. É um prazer ter você aqui com a gente. Mais essa jornada de adoração, de louvor, um culto especial de louvor a Deus. Uma boa noite para você, pastor Rafael, que está aqui com a gente hoje. Boa noite para o pessoal que está em casa. Boa noite para o pessoal que está aqui presencialmente com a gente nessa noite. Obrigado, Igor. Queridos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja Adventista de Botafogo. Uma igreja que esse ano completa 60 anos de história, mas nós temos também a alegria de poder cumprir o chamado e o propósito de Deus. O que vai acontecer a partir de hoje é o cumprimento desse propósito. Que bom que você está aqui para fazer parte dessa história conosco, né? É verdade, pastor. Nós estamos iniciando aqui uma semana muito especial. Você que acompanha a gente pelo canal, pelas redes sociais ou que frequenta presencialmente já sabe, a gente tem anunciado nas últimas semanas o que tem acontecido aqui. É uma semana que promete um avanço, um reavivamento, uma conexão espiritual com Deus muito mais intenso, né, pastor? A ideia é a gente conseguir durante toda a semana falar sobre o personagem que pode de fato restaurar vidas, Jesus, e ouvir através do pastor Rafael, que é um instrumento, mas a mensagem é da palavra de Deus. Então nós teremos aqui a oportunidade de poder entrar em sintonia com Ele. Então pegue a sua Bíblia, feche seus olhos para orar quando for necessário, louve a Deus com o coração e aproveite, que teremos aqui noites muito especiais. E você que está acompanhando a gente pela internet, a gente agradece muito a sua presença, não importa o horário, talvez você nem está assistindo ao vivo isso aqui, mas é muito bom ter você aqui com a gente. Você que está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube Adventistas de Botafogo, você que está assistindo a gente por outros canais que a gente está retransmitindo esse sinal também, por exemplo, o canal da Arena do Futuro, outras pessoas estão acompanhando por diversos outros canais, é muito bom ter você aqui com a gente. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, nunca se deparou com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou talvez com a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Botafogo, sinta-se à vontade, a casa é sua e nós estamos aqui para viver essa experiência com Deus em comunidade, não é verdade, pastor? É isso aí. Então eu tenho 3 recadinhos para você que está aqui presencialmente, também dando as boas-vindas para você que está conosco pela internet, mas para você que está presencialmente, para quem veio a primeira vez a esta igreja, sabe que nós temos aqui neste segundo andar o auditório principal da igreja, mas na parte de baixo nós temos os sanitários e o bebedouro, e você pode dirigir lá quando for necessário. É importante também relembrar que hoje nós estamos começando a nossa semana e para aqueles que estão aqui teremos uma confraternização depois. Então se organize para terminar o culto, ficar conosco ali na lateral, teremos também uma confraternização. E se você não recebeu um papelzinho, que é o nosso cartão para você colocar os seus dados, nossa equipe poderá entregar para você. Pastor, é sempre muito bom receber, a gente não consegue aqui no presencial falar o nome de todos aqui que estão com a gente hoje nessa noite, mas aqui, por exemplo, acompanhando pelo canal do YouTube, a gente tem a Elisa Reis dando boa noite, a Yara Reis, o Pedro Volta, a Nancy Ferreira de Lima desejando boa noite, a Alessandra Lemos, muitas pessoas participando desse início dessa semana, e a gente vai continuar aqui nesse mesmo horário, todos os dias durante essa semana, até a sexta-feira, às 7h30 da noite, e no sábado a gente volta a partir das 9 da manhã, que é o nosso horário de adoração, de culto de louvor, que você já conhece, já está acostumado. Amém. Vamos orar então para a gente chamar o louvor? Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos então para a gente falar com Deus e pedir a presença dEle aqui conosco, depois o nosso louvor vai nos conduzir nesse momento. Oremos. Grande Deus, obrigado por esta oportunidade. Estamos muito felizes por podermos estar juntos nesta igreja, para ouvir a voz do Senhor. Eu sei que teremos uma noite de milagres aqui, porque todas as vezes que a Tua palavra é aberta, é a voz de Jesus que fala. E quando Jesus aqui esteve, todas as vezes que Jesus falava, milagres aconteciam. Então que o milagre da salvação aconteça nesta igreja. Se alguém entrou aqui, ó Deus, angustiado, precisando de respostas, que encontre nesta igreja a resposta que precisa. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Enquanto o nosso time de louvor vem para cá, pastor, a gente tem um recadinho aí. Coloca na tela, por favor, meus amigos, vocês que estão acompanhando a gente pela internet e presencialmente também. Esse é o nosso QR Code. Você pode acessar aí por meio desse QR Code, abrindo aí na sua câmera, todos os nossos links úteis, as nossas redes sociais, e especialmente o nosso WhatsApp. Pode passar o próximo slide aí, que a gente está de número novo. E você quiser conhecer mais sobre a igreja, pedir estudos bíblicos, tirar qualquer informação, pode falar com a gente, chama no Zap, é o nosso
mais 55 aí do Brasil, né, o 21 aqui do Rio de Janeiro, 97212-3345, 97212-3345. Você pode ficar à vontade e entrar em contato com a gente. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento? Boa noite! Que alegria a gente estar junto de novo na casa de Deus para louvar o nome do Senhor. Como tenho falado a vocês, a gente tem orado muito ao Pai, pedindo que Ele nos conduza. Eu estive orando ontem para que nós estivéssemos aqui. É muito bom ver pessoas que têm nos acompanhado pela internet. E a você que está em casa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse momento é o momento da gente louvar o nome do Senhor. Não diferente dos outros cultos, nós vamos fazer a mesma coisa de sempre, iniciar o nosso momento de adoração cantando. E nós vamos cantar hoje, agora, nesse momento, nessa primeira música, sobre a maior das nossas esperanças, de que o nosso Deus é maior do que todas as coisas e que nele a gente pode se refugiar. Por isso, se una a gente em louvor cantando maior que tudo. Os homens respondem: maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existe. Seu amor não pode se agora declare com toda a força do seu ser. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, era humilhação, morrendo só, pensando em mim.
assim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor, e nós vamos cantar sobre uma outra esperança, que é o fato de que quando a gente entra na presença do Senhor, a gente pode descansar, e por isso nós vamos cantar Descansarei, cantando convictos de que o Senhor estará presente aqui durante esse evangelismo, e que durante essa semana a gente vai descansar nos braços de Jesus. Descansarei. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Cante com mais bonito, com mais força, declarando que Ele é teu Deus. Minha alma está segura em Ti. Pode ser mais bonito. Segura em Ti, sabes bem, em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também desces, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei Mais uma. que és Deus. Bem bonito. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que esperança maravilhosa é essa da gente saber que a gente pode descansar nos braços de Jesus. Mas sabe que, a despeito de cantarmos sempre acerca de tantas coisas que nos confortam nessa terra, talvez a maior das esperanças seja a de crer que em breve Jesus voltará e que há lugar para a gente além desse mundo. Há um lugar preparado muito além daquilo que a gente já sonhou, e a Bíblia diz que Deus é fiel para nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou sonhamos. E quando Jesus voltar, finalmente a gente vai poder visualizar tudo aquilo que nos foi preparado. Por isso eu gostaria de te convidar nesse momento a ficar em pé, para que a gente possa cantar da esperança daquilo que está além do rio, a esperança de que um dia viveremos nesse lugar, esse lugar que será de eterna paz e felicidade. Por isso nesse momento louve bem bonito: além do rio existe lugar para mim. Vamos lá, tem ouvido? Tenho ouvido de uma terra linda,
Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Cante da tua esperança. Além do rio existe paz. Amém. Além do rio, além do rio, a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Vocês cantando. Muito mais bonito que o solo poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou e ver lutar vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Nós vamos, eu quero ouvir vocês cantando agora a capela. Pastor Patrick, pode vir? Vamos cantar a capela aqui, Além do Rio, novamente. Além do rio existe um mais bonito. Amém. Deus seja louvado. Feche os seus olhos e vamos falar com Ele neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti unicamente seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno. A nossa gratidão a Ti, Senhor, pelos cuidados que tem tido conosco. A nossa gratidão a Ti, pela oportunidade a nós concedida de estarmos aqui na Tua casa. Temos a oportunidade de darmos início a uma semana que foi montada
com muito carinho, com muita oração, para que a tua palavra possa ser propagada, divulgada, mas que acima de tudo ela possa ter morada em nossos corações. Não poderíamos deixar de interceder neste momento, novamente, pela cidade de Petrópolis. O Senhor é Deus, não existe nada impossível para ti. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de graça e de misericórdia sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos naquela cidade. Rogamos também pelo pastor Rafael Rossi. Ele é o instrumento escolhido por ti para falar a cada um de nós nesta semana. Que ele possa ser ungido pelo teu Espírito. Rogamos pela cantora Paula Chacon, que ela possa ser um instrumento também em tuas mãos. Ser com toda a direção desta igreja, ser também com cada amigo e irmão que se encontra aqui conosco presente, aqueles que estão em casa nos acompanhando também. Que possamos ter a plena certeza que tivemos um encontro pessoal contigo nesta noite, pois te pedimos e te agradecemos com o perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Feliz, diga amém. Amém. Que bom que você separou esse tempo para poder estar aqui na casa de Deus. Eu tenho certeza que Ele trouxe coisas muito especiais para o nosso coração. Obrigada a você que está nos acompanhando pela internet. Compartilha bastante esse vídeo para que o YouTube entenda que tem relevância o que a gente está fazendo aqui hoje, porque muitas pessoas vão ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Que essa semana Ele fale com você de forma especial, singular, principalmente atendendo às necessidades do seu coração. Vamos louvar a esse Deus que tanto nos ama e é maravilhoso em nossas vidas. O meu desejo é te encontrar e face a face contigo estar. Eu sei que um dia o céu se abrirá, em grande glória irei encontrar o meu Deus e meu Pai, quem eu tanto esperei, e ao ouvir seu chamar eu direi: eu te aceito, Senhor, pois teu amor não tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fez por mim. Eu quero me entregar completamente a ti e sentir teu calor me abraçar, pois eu sei que comigo estarás. O meu passado Cristo esqueceu e nova vida para mim concedeu. Sua vontade é me levar
deixarei para trás lutas que enfrentei, e ao ouvir seu chamar eu direi, eu te aceito, Senhor, pois teu amor não tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fez por mim, pelo perdão e a paz que me ofereceu, mesmo em dor, por mim morreu, deu sua vida por mim lá na cruz. Eu te seguirei, Senhor Jesus. Eu te aceito, Senhor, pois teu amor não tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fez por mim. Eu quero me entregar completamente a ti e sentir teu calor me abraçar, pois eu sei que comigo estarás. Amém, amém. É maravilhoso saber que o Senhor está conosco, independente das circunstâncias, independente dos nossos problemas, das dificuldades. Ele está conosco, pertinho da gente, sempre atento a cada um de nós. Quando o inimigo colocar alguma coisa à sua frente para te afastar de Jesus, rapidamente corra disso. Vá para os braços do Senhor, fixe os teus olhos no Mestre, porque Jesus é o melhor para as nossas vidas. E você está aqui hoje, é a perfeita decisão. Você está nos acompanhando pela internet, é a perfeita decisão. Porque Jesus, Ele é o melhor para as nossas vidas, e é sobre isso que nós vamos cantar agora. Como é uma música tão linda do Inário, que é uma declaração de amor ao nosso Deus, você pode louvar junto comigo também. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz.
mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-la até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-la até o fim, e servi-la até o fim. Lara, lara, Obrigado, Paula. Querida igreja, mais uma vez, boa noite. Estamos gratos a Deus pela sua presença. Gratos porque Jesus está aqui conosco, amém? E gratos também por um convidado muito especial que Deus escolheu para compartilhar conosco do pão da vida. Quero convidar para que venha aqui para vocês conhecerem o pastor Rafael Rossi. Por favor, pastor. Seja bem-vindo à igreja de Botafogo. Acho que você já conhecia aqui. Então retornando a esta igreja, estamos muito felizes de poder recebê-lo. Pastor Rafael Rossi é o líder do Ministério de Evangelismo, responsável por compartilhar o Evangelho para 8 países da América do Sul. Pastor Rafael tem uma longa experiência aí dentro das áreas ministeriais dessa igreja e é casado com a Ellen e tem 2 filhas, a Giovana e a Mariana. Nesse momento ele vai ser o mensageiro de Deus. Que o Senhor te use e que você seja de fato um instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Rafael. Boa noite. Estou feliz de estar aqui com vocês e juntos vamos passar os próximos dias abrindo a palavra do Senhor e ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer. Eu quero saudar você que está aqui na Igreja do Botafogo, você que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo pelas redes sociais aqui da igreja e também pelas redes sociais do Arena do Futuro. Então, há pessoas que estão nos acompanhando de diferentes lugares, sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los também aqui para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Bom, vamos estudar a Bíblia nesses dias e tentar extrair dela aquilo que Deus tem para nos dizer. O que é que Ele tem para nos falar? O que é que podemos aprender ainda mais da revelação que Deus deixou em Sua palavra? Porque tudo começa na palavra. Tudo parte da palavra, e é dela que vamos procurar ensinamentos que transformarão a nossa história e a nossa existência. Hoje à noite, eu gostaria de refletir com vocês na história de um personagem bíblico que é muito contraditório. A experiência dele é tão negativa que você provavelmente não se atreveria a colocar o nome do seu filho, o nome dele. Eu estou falando de Judas.
Há algum tempo atrás, em alguns lugares, era comum no sábado que antecedia a Páscoa, malhar Judas. Lembra disso? Faziam os bonecos de Judas, amarravam no poste, e a criançada vinha com cabo de vassoura, e aos gritos de alguns, traidor, traidor, malhavam o Judas. E no final botava fogo no Judas. E a criançada ficava celebrando que havia contribuído contra o traidor. Mas para pensar comigo. Por que Judas foi o traidor e não outro dos discípulos? Por que especificamente esse? Olhe para o grupo dos apóstolos. Todos tinham dificuldades. Todos tinham de alguma forma algum problema. Nenhum era melhor do que o outro. Todos eles carregavam consigo traços, manchas, dificuldades, às vezes uma visão complexa. Mas especificamente Judas, por que ele e não qualquer outro? Bom, antes de responder essa pergunta, esses traços do caráter de Judas que nós conhecemos, é preciso uma reflexão prévia. Lembre-se que Judas era um dos 12. Judas foi chamado por Jesus para segui-lo. Judas esteve ao lado de Jesus. E do grupo que estava próximo de Jesus, saiu o traidor. Não existe nenhum ser humano que seja perfeito. Todos têm suas lutas. Todos temos as nossas dificuldades. Agora, mesmo entre aqueles que estavam próximos de Jesus, estavam também seres humanos falhos e pecadores. Muitas pessoas, às vezes, se decepcionam com a igreja e dizem assim: não, a igreja é um lugar onde tem pessoas que eu não gosto, porque me fizeram mal, porque aconteceu alguma coisa no meu relacionamento com essas pessoas, e por causa disso eu não vou mais na igreja. Algumas chegam até a dizer assim: eu não vou na igreja porque a igreja está cheia de gente hipócrita. Agora, entre os discípulos estava Judas. E dentro da igreja, não dá para dizer que todo mundo é de fato fiel seguidor de Jesus. E lhe digo mais, dessas frasezinhas que rondam na internet, uma delas diz assim: deixar de ir à igreja porque está cheio de gente hipócrita é o mesmo que dizer que não vai mais na academia porque está cheio de gente fora de forma. Deixar de ir à igreja porque as pessoas são enfermas é a mesma coisa que deixar de ir no hospital porque as pessoas lá também estão enfermas. Você não deixa de ir à academia pela condição das pessoas. E o mesmo deveria acontecer com ir à igreja. Você não pode deixar de vir à igreja por causa das pessoas. Você tem que vir à igreja por causa de Jesus, porque mesmo entre os 12 discípulos de Jesus, um deles transformou-se no traidor. Porque a igreja é o local onde nós estamos sendo moldados. Ninguém está aqui exposto ao mundo para sermos admirados quão perfeitos somos. Igreja é lugar onde pessoas defeituosas estão sendo trabalhadas, onde Deus vai mexendo com cada um de nós, reconhecendo nossas falhas, nossas dificuldades, reconhecendo quais são aqueles pontos que precisam ser trabalhados, e é lá que Deus vem, para nos melhorar, para nos fazer melhores. Agora,
achar que na igreja seremos um grupo de apóstolos perfeitos é desconhecer a história bíblica, porque quando Jesus esteve aqui, os 12 que ele escolheu, que ele selecionou a dedo para ficar do lado dele, um se transformou em traidor. Poderíamos achar que o grupo que estava próximo de Jesus deveria ser perfeito, mas não era, era imperfeito. Judas estava lá, junto com o seu pacto de traição. Quando Jesus foi preso, dos 12, um traiu, outro negou e 10 fugiram. Esse é o retrato dos discípulos de Jesus no momento final. Quando Jesus mais precisou, eles não estavam lá. Quando Jesus mais necessitava, eles escaparam. Esse era o grupo dos apóstolos. Mas há uma declaração bíblica que coloca um peso maior sobre Judas. E esta declaração bíblica, para mim, é a justificativa porque Judas foi o traidor e não qualquer um dos outros discípulos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E vamos considerar o versículo número 3 e 4. Lucas 22, versos 3 e 4. Aqui nós encontramos exatamente o que é que Judas tinha a mais que o levou a se transformar no traidor. Em outras palavras, porque Judas foi o pior de todos. Ainda que todos tivessem lutas, ainda que fugiram, negaram, porque Judas? Diz a Bíblia assim, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. O que vimos no Brasil de uns anos para cá foi uma onda de renovação chamada carismática. E nesta onda que se levantou, muito começou a ser dito e falado sobre possessão demoníaca. Pessoas que são possuídas ou demônios que se manifestam publicamente, para que os pregadores, ou os evangelistas, ou os exortadores, possam expulsar o demônio da vida daquela pessoa. Chegou-se a um entendimento tão amplo de demônios, que eles passam a ser culpados de problemas específicos que as pessoas têm. Está com dor na perna? É o demônio que está atuando na perna. Está com dor nas costas? É o demônio que está com dor nas costas. Está com febre? É o demônio da febre. Tudo é demônio. Então, nesses cultos carismáticos, o demônio é invocado, ele se manifesta, a pessoa cai no chão e acontece fenômenos físicos, e então o demônio é expulso da vida daquela pessoa, e ela então recobra agora sua consciência, não tem mais dor na perna, não tem mais dor nas costas, não tem mais febre, porque o demônio foi embora. Esse movimento de libertação e cura foi se expandindo, e você vê por aí muitas pessoas indo resolver os seus problemas, atribuindo a demônios que estão nela. E você só pode saber se o demônio está quando ele se manifesta. Essas possessões desta renovação carismática acontecem muitas vezes com transes espirituais, movimentos e vozes que são alteradas, e alguns desses demônios são até entrevistados em rede nacional. A pessoa com o demônio manifesto é levada à frente e os pastores começam a fazer pergunta do mundo espiritual dos demônios. Pergunta, por que você está aí? O que aconteceu? O que você está fazendo? E há um diálogo até com o demônio.
nessas manifestações. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe possessão demoníaca, sim. Eu já vi. E existem também manifestações que não tem nada a ver com possessão demoníaca, embora as pessoas achem que é possessão demoníaca. Há pessoas que estão em surtos psicóticos e que se atribuem esse surto a estar endemoniado, enquanto que o caso não é de exorcismo, é um caso de ir para o psiquiatra. Há que distinguir um do outro. Mas quando nós lemos aqui na Bíblia, em Lucas no capítulo 22, nós encontramos o tipo de possessão demoníaca que é o mais comum, é o tipo de possessão que mais acontece. Não é essa de estribuchar no chão, não é essa de rodopiar, não é essa de alterar a voz. A pior possessão demoníaca é esta que aconteceu com Judas. Porque veja, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, ou seja, Judas estava possuído pelo diabo, e ele foi fazer o quê? Foi ficar rolando na terra? Não. Foi ficar com a mão para trás? Não. Ficou falando coisa que ninguém entendia? Não. O que Judas fez? Possuído pelo diabo, ele foi lá negociar a traição, a entrega de Jesus. Então, este tipo de possessão demoníaca é a pior e a mais difícil. Porque quando há essa manifestação pública, já se sabe que a pessoa está possuída. Portanto, não é interesse do diabo possuir pessoas e fazer manifestações públicas, porque fatalmente quem está à volta vai descobrir, vai detectar, isso é uma possessão demoníaca, tem que exorcizar, tem que orar, tem que pedir para o diabo ir embora, porque ele pode tomar posse do corpo das pessoas, sim, e pode levar a fenômenos físicos. Mas a pior possessão, a possessão mais trágica e que às vezes passa despercebida, é essa aqui de Judas. Porque ninguém poderia dizer que ele estava possuído, senão a Bíblia. A Bíblia fala, ele estava possuído. Porque ele foi caminhando, andando normalmente. Vocês querem Jesus? Eu vou dar Jesus para vocês. Vamos negociar aqui qual o valor da propina. Eu tenho que receber alguma coisa. Negociou e entregou Jesus. Agora a pergunta é: como pôde Judas ser possuído pelo diabo, sendo que ele andava tão perto de Jesus? Pode um cristão genuíno ser possuído pelo diabo como Judas foi? Pode um cristão genuíno agir imbuído pelo diabo? Sem que ninguém saiba? Sem que ninguém perceba? Se você se deparasse com Judas no caminho da rua, quando ele estava indo entregar Jesus, você não diria, não, esse aqui está possuído. Não, passou por você como qualquer outra pessoa passaria. Não tinha nada demais nele. Alguém pode até conjecturar, será que a pupila estava dilatada? Será que o olho estava vermelho? Será que a pulsação estava acelerada? Não tinha nenhuma manifestação física visível. Senão a declaração bíblica de que ele estava possuído. Portanto, este tipo de possessão é a pior de todas. É a possessão imperceptível. E que abre agora para nós uma pergunta: será que eu já fui possuído alguma vez na vida? Será que o diabo já entrou em mim, como entrou em Judas, e me levou a fazer aquilo que eu não queria fazer? E me levou a fazer aquilo que eu não deveria fazer? Pode um cristão genuíno ser possuído pelo diabo? Essas são questões complexas, são questões difíceis.
Eu fiz uma pergunta a vocês: Judas era um cristão genuíno? Poderia um cristão genuíno ser possuído? Bom, Eclesiastes no capítulo 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo. Para pensar um pouco nisso que Salomão nos escreveu. Como as coisas terminam é muito mais importante do que como elas começam. Judas começou bem? Sim ou não? Sim, começou muito bem. Começou recebendo um chamado do próprio Jesus. E lembrem-se que na época de Jesus, aceitar um chamado como Judas aceitou, exigia muito. Porque eles tinham que deixar basicamente tudo o que eles tinham. Deixavam trabalho, deixavam vida, deixavam família, para se aventurar seguindo Jesus, que não tinha casa, que não tinha dinheiro, mas que prometia o reino eterno. Alguém que dizia que sabia o caminho que levava as pessoas à salvação. Era isso que Jesus prometia. E Judas, assertivamente, quando ouve o chamado de Jesus, deixa tudo e o segue. Começou bem, mas terminou mal. É exatamente isso que Salomão está dizendo. Você pode começar bem e terminar mal, ou pode começar mal e terminar bem. Depende de você, depende da sua escolha, depende das decisões que você toma dia a dia. Judas começa bem, porque ouve a voz de Jesus e ele diz: sim, Senhor, estou aqui, vamos, estou pronto, vou lhe seguir, irei contigo aonde o Senhor for. E assim foi. Mas Judas terminou se matando. Lembram que certa vez Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis? É exatamente a mesma ideia de Salomão. O que é que vai ficar do que a pessoa faz? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque Judas, depois de entregar Jesus, ele foi possuído de um sentimento de remorso. E a Bíblia diz que ele se suicidou. E nós temos evidências bíblicas de que Judas morreu perdido. Ele não se salvou. Agora, porque Judas se perdeu, não diga que qualquer pessoa que se suicidar está perdida. Precisamos tomar muito cuidado. Eu digo isso porque, como pastor, eu já tive que fazer cerimônias fúnebres de pessoas que se suicidaram. E as perguntas que me faziam as pessoas que lá estavam era: pastor, tem salvação? Está perdido, né? Pastor, são só palavras de consolo para a família, porque não tem como se salvar. A Bíblia não diz nada disso. Não há nenhuma passagem bíblica que afirme que pessoas que se suicidam estão perdidas. O que as pessoas usam é assim: pastor, tem um mandamento que diz assim, ó, não matarás. Agora, se a pessoa se mata, ela quebrou o mandamento. E se ela quebrou o mandamento, ela está perdida, ela está condenada por este mandamento. Essa seria a ordem lógica de atribuição. Mas há muitas coisas que precisamos considerar, porque Deus não olha o ato, Deus olha a condição. Deus levará o todo em conta. O Brasil sofre muito hoje com o suicídio. Isso é um problema real e que precisamos falar.
há pessoas, talvez à nossa volta, que cogitam a ideia do suicídio, talvez como o ponto final da sua dor e do seu sofrimento. A saída para qualquer problema. Aqueles que pensam no suicídio precisam procurar ajuda. Não fique com você, não guarde para você isso. Procure ajuda, ajuda especializada. Procure alguém que possa lhe estender a mão, que tenha recursos, ferramentas, técnicas para lhe ajudar. Agora, se você hoje sofre a perda de alguém, de algum parente, de algum filho, de pai, mãe, de irmão, irmã, que se suicidou, e você vive com essa luta dizendo está perdido, deixa eu te dizer uma coisa, o julgamento divino será feito, e não somos nós que julgamos. Ah, mas se jogou do prédio, e se arrependeu no meio do caminho? Quanto tempo demora para uma pessoa se arrepender? Tem um prazo para se arrepender? Não, não tem não. O arrependimento é imediato, o arrependimento é instantâneo. Então, não julgue qualquer pessoa. Nesse sentido, quando a gente fala de suicídio, o silêncio é o melhor a ser dito. E eu digo, Deus tem o conhecimento do todo. Ele sabe que depressão leva a suicídio, ele sabe que síndrome do pânico leva a suicídio, ele sabe que ataque de ansiedade leva a suicídio, e Deus levará em conta tudo o que está em volta. Não cabe a mim e nem a você julgar qualquer pessoa que seja. Agora, volto à pergunta, por que Satanás teve espaço em Judas e não Pedro, que negou 3 vezes? Há algumas coisas no caráter de Judas, e que essas particularidades do caráter de Judas, elas foram aparecendo no decorrer da vida de Judas, na trajetória de Judas, no dia a dia de Judas. E quando a gente entende isso que aconteceu com Judas, nós conseguimos compreender por que Satanás entrou nele e não no Pedro, e não no Tiago, e não no Bartolomeu, e não no Felipe, no André, no Mateus. Por que foi especificamente em Judas? Jesus sabia que Judas tinha defeitos de caráter, e mesmo assim Jesus trouxe Judas para perto para dar a ele a oportunidade de mudança. Mas infelizmente Judas não quis. Você quer ficar longe da possessão de Judas? Você não quer ser levado pelo diabo para onde você não deveria estar? Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu vou lhe dizer. Por que Judas e não outro discípulo? Primeiro, porque Judas estava interessado em dinheiro. Judas era ganancioso. Judas viu evidências de Jesus. Judas não era cego. Imagina só, você está num barco, madrugada, de repente você olha lá no mar e está Jesus andando na água. Aí um dos que está com você fala assim: ô Jesus, deixa eu ir ter contigo, vem. E ele vai e anda na água. Outra vez, Judas estava com uma multidão e as pessoas estavam com fome, e os discípulos falaram assim: Jesus, o povo está com fome, vamos dispensá-lo. Jesus falou assim: não, vê o que eles têm de comida aí. 5 pães e 2 peixes, traz. Jesus levanta para o céu os 5 pães e os 2 peixes, e quando baixa, alimenta a multidão. Aí Judas viu tudo isso. Aí Judas começou a pensar assim: eu posso ganhar dinheiro com isso. Esse Jesus é poderoso demais. Esse Jesus aí faz coisas que ninguém mais pode fazer. Nós podemos usar todos esses atributos de Jesus para conseguir poder. E o poder parece que movimenta tanta gente, né? Movimentava Judas. Jesus está muito simplesinho. Com o poder que ele tem, a gente pode fazer muito mais. Essa ganância de Judas o levou então a trair, e a traição que Judas planejava no coração,
de uma certa forma, era também uma expectativa de que quando os soldados viessem prender Jesus, ele manifestasse o poder dele, e então tudo começaria para o estabelecimento do reino na terra. A perspectiva era equivocada. Judas vai negociar 30 moedas de prata. Quanto valeria nos nossos dias 30 moedas de prata? Já se perguntou já? Qual foi o valor que Judas negociou? A revista Super Interessante, há um tempo atrás, trouxe uma proposta de conversão. Eles tentaram fazer um cálculo baseado no que aconteceu com as 30 moedas de prata, porque você vê na história que Judas, depois que entrega Jesus, sente remorso por aquilo que ele fez, e ele não fica com as 30 moedas de prata, ele vai lá e devolve para os sacerdotes. E os sacerdotes fazem o que com as 30 moedas de prata? Compram um campo de oleiro afastado da cidade para fazer um cemitério. Esse valor que foi dado a Judas, volta e compra-se um cemitério. Fazendo um cálculo, atualizando o valor, um terreno nos arredores de Jerusalém, para fazer um cemitério, custa hoje em torno de $14 mil. Quando daria isso aí na cotação? Ó, tá rápido. R$95 mil. Esse foi o valor da traição. Judas queria o reino e o poder de Jesus. E ele encontrou em Jesus uma forma e uma maneira de ganhar dinheiro, porque Judas era ganancioso. Hoje, pessoas que usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, estão sendo possuídos do mesmo espírito mal que tomou conta de Judas. Jesus não é um amuleto. Jesus não é um negócio. Jesus é uma pessoa, mas Judas olhava para Jesus como um negócio. Queria ganhar, queria lucrar. As possibilidades e o fascínio do dinheiro nos encantam. Se você encontrasse o Bill Gates hoje na rua, e ele fosse com a sua cara falar assim: vou te dar $1 milhão. Gostei de você. O que você faria com $1 milhão? A gente já começa a pensar em coisa material, né? Casa, carro, bitcoins, sei lá. Assim, coisas diferentes. Mas esse binômio, dinheiro e poder, levam muitas pessoas à ruína. Ficam fascinadas. E Judas se encantou com isso. Judas estava vislumbrando as carteiradas que ele podia dar. Sabe com quem está falando? Sou eu, Judas. Em poder, em dinheiro. E lembre-se que esse fascínio por poder e dinheiro não era só de Judas, não. Estava presente nos discípulos. E estava presente até na mãe de 2 discípulos, que chegou a falar com Jesus assim: Jesus, quando estabelecer o teu reino, coloca um filho meu na tua esquerda, outro na tua direita. Quando o teu reino chegar, coloca um na fazenda e outro na casa civil, para pegar as funções assim de mais destaque, de mais força. Dá as melhores funções, as melhores responsabilidades, empodera eles. Era a visão humana de um Jesus que poderia tomar o poder, claro. Jesus poderia fazer coisas espetaculares e extraordinárias, ele era o Criador, é o Criador, será o Criador de todo o universo. Mas Judas deixou-se seduzir porque estava fascinado pelo dinheiro, encantado por aquilo que poderia vir. Até onde as pessoas podem chegar? Pelo dinheiro. Dizem alguns pessimistas que todo mundo tem o seu preço.
e que determinados valores deixa-se moral, deixa-se família, deixa-se tudo. Alguns podem ter valores altos, outros menos. Pessoas que são seduzidas pela sede de sempre ter mais. Quando eu olho para Judas, eu vejo que ele criou uma separação dentro de si que não existe. Sabe qual é a separação? Vida material e vida espiritual. Não existe essa separação. Você já viu pessoas fazerem pedidos de oração e dizerem assim: eu quero pedir pela minha vida material e pela minha vida espiritual? Já ouviu isso alguma vez? Pergunta a você: existe vida espiritual e vida material? A gente acha que existe, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não existe. O que existe é você. Então não dá para você separar. Não, isso aqui é material, agora aquilo ali é espiritual. Então agora é espiritual, não é material. O que é material não é espiritual. Mas em realidade, quando a gente olha para a Bíblia, não existe separação. Judas estava fazendo separação. O que é espiritual, o que é material. Material é o que eu posso ganhar com esse Jesus aí. O espiritual é o que ele faz, é a pregação dele, é o poder dele. Porque Judas separou o material do espiritual, ele caminhou por onde caminhou. Então não existe material e espiritual, existe a sua vida. E aquilo que é material é espiritual, e aquilo que é espiritual também é material. Talvez esse seja um grande desafio que muitos cristãos enfrentam em sua caminhada. Lavar carro é espiritual, trabalhar é espiritual, cuidar do outro é espiritual, ensinar a Bíblia é espiritual, tudo está interligado. Não existe separação em sua vida. Então, não peça uma bênção para Deus na sua vida material e uma bênção para a sua vida espiritual. Peça uma bênção para você, porque tudo está interligado. Paulo diz assim em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele não está falando, quer você ensine a Bíblia, quer você pregue, não, quer você coma, quer você beba. É comida e bebida que é o básico para a manutenção da vida. Se você não comer e beber, morre. Tudo que você fizer para manter a sua vida, faça para a honra e glória de Deus. Quando não vivemos vida em Deus, temos essa dicotomia entre material e espiritual. Judas viveu essa dicotomia. E por isso ele chegou onde chegou, separou o espiritual daquilo que é material. Judas não desenvolveu uma relação profunda com Jesus, entrou em crise, cedeu ao material, se suicidou e terminou com a crucifixão do próprio Jesus. Judas, em realidade, ele procurava se beneficiar o tempo todo. Segunda coisa que eu vejo de Judas, Judas foi covarde. Covarde porque traiu alguém que confiava nele. Covarde porque ele não se assumiu como um seguidor de Cristo. E então o força a fazer algo que ele não queria e que ele não deveria. A covardia de Judas foi tal que ele vai a Jesus e o indica para os soldados com um beijo. E eu fico imaginando a cena. Quando Judas está se aproximando e dá o beijo em Jesus, o relato bíblico diz que Jesus olha para ele e fala assim: aqui vens, amigo. Forte. Muito forte. A covardia estava estampada. Judas não se assumiu e se colocou do outro lado. É possível que você, em algum momento da sua vida, tenha tido vergonha do Evangelho. Ser de Deus em ambientes favoráveis é fácil. Difícil é ser de Deus quando o ambiente é antagônico. Parece ser melhor
parecer-se com os demais do que assumir-se diferente. E muitos daqueles que vão para a vida universitária, às vezes, com seus desafios, precisam nadar contra uma correnteza que empurra para um outro lado. Minha filha mais velha, o ano que vem, vai para a faculdade. E eu já começo a ficar preocupado. Em que ambiente vai encontrar? Como é que ela vai se assumir? Que mundo ela vai encontrar? Terá ela coragem de dizer que é de Deus, se estiver num ambiente completamente contrário, onde a sua fé, às vezes, é questionada e pode ser até ridicularizada? Assumir-se como de Deus não é fácil. Judas teve dificuldades. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém te conhece? Ou você precisa do olhar de alguém para ser quem de fato você deveria ser? Sabe que o mau testemunho dos cristãos faz com que todos os cristãos sofram danos. Aqueles que olham de fora, veem esses testemunhos equivocados e colocam tudo num pacote só. Como se fizéssemos parte de um mesmo pacote de decisões, ações, ideias. Quando você vê o mau testemunho de um cristão, não generalize, mas pode particularizar. Se eu fizer alguma coisa errada, fui eu que fiz e eu faço coisa errada. Agora, porque eu fiz, não diga que foi a igreja que fez. Porque eu fiz, não diga que foi Deus quem fez. Não, fui eu. Pode colocar a culpa em mim, não tem problema. E eu vou lhe pedir perdão. É só me falar o que eu fiz de errado para eu entender o que eu errei. Porque às vezes eu erro e nem sei que errei. Mas erro. Não somos perfeitos, como os discípulos não eram perfeitos. Mas nós vamos aprendendo. Mantenha a sua identidade. Judas não se manteve. Há um texto de Paulo em Romanos, no capítulo 12, que ele fala assim, ó, não se conformeis com este século. Conformar é tomar a forma de. É igual a água. Você coloca a água líquida na jarra, ela fica redonda, se a jarra for redonda. Se for quadrada, ela fica quadrada. Se for octogonal, ela fica octogonal. A forma que for, ela fica. E Paulo está dizendo assim, vocês cristãos, não. Não é o recipiente que diz a sua forma, é Cristo quem diz qual é a forma que você vai ter. Não é o mundo à sua volta que diz como você deve ser, é Cristo quem diz. E você não toma a forma de. Covardia de Judas era saber o que era certo e não fazer. Por isso ele foi covarde. Terceiro, Judas tinha fragilidade de caráter. Era frágil porque ele foi se entender com quem não tinha que se entender. Ele foi conversar com quem não tinha que conversar. Ele foi negociar com quem não tinha que negociar. Fragilidade de caráter. Ele se aproximou de pessoas que não deveria estar próxima a ele. Você, cristão, você que quer seguir Jesus, você que está se aproximando da palavra, precisa caminhar de acordo com a vontade de Deus em você. Se você sabe que lá não é bom, não vá. Se você sabe que lá é uma tentação que vai te levar a pecar, fica longe, se afasta. Porque vai se meter lá dentro. Foi o que Judas fez. No Salmo 1:1, o salmista diz assim, ó, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, pastor, mas eu sou sal do mundo. Eu sou luz. Eu preciso ir lá. Precisa. Com o objetivo de testemunhar, pregar e resgatar. Não se assentar para negociar com eles. Aqui o sentido é o contrário. Eu vou lá para tirá-lo de lá. E eu não vou lá para eles me deixarem lá. Olha a sucessão que o salmista coloca. Primeiro, conselho dos ímpios.
Depois, caminho dos pecadores. Depois, roda dos escarnecedores. Consequência, deformação do ser humano que é bem-aventurado. Porque bem-aventurado é aquele que não faz isso. Quem faz, deixou de ser bem-aventurado. Judas foi lá porque tinha fragilidade de caráter. Viu milagres, ouviu Jesus pregar, viu a palavra na vida e trocou tudo isso por 30 moedas de prata. Ganância, covardia e deficiência de caráter. Quarto, Judas tinha uma vida espiritual secularizada. Sabe por quê? Porque ele foi na festa da Páscoa, que era uma festa sagrada e santa para os judeus, negociar e entregar Jesus. No momento de religiosidade, ele usa para entregar Jesus. Por isso Jesus morre na Páscoa. A Páscoa, que tinha um significado para o povo de Israel, era a celebração da passagem do anjo no meio do arraial, quando o povo estava como cativeiro no Egito, a 10ª praga. Quem tinha o sangue nos umbrais da porta, teria o primogênito poupado. Quem não tinha, o primogênito seria levado. Os filhos de Israel estavam com o sangue do cordeiro no umbral da porta. Tiveram seus filhos preservados e naquela mesma noite saíram do Egito, liderados por Moisés. De lá, então, os judeus celebravam a Páscoa. Era um momento religioso. E foi nessa época, nesta data, que Judas foi lá negociar. Ele estava completamente fora. Estava completamente equivocado em tudo aquilo que ele estava falando. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida secularizada. Uma vida espiritual secularizada. Uma religiosidade secularizada. Exatamente como Judas. Por isso ele foi possesso. Porque a espiritualidade dele já não tinha solidez no espírito, mas tinha solidez em ganância, em cobiça. Não valorizou o espiritual e o que sobrou foi suicídio. Foi exatamente isso. Quinto, Judas era orgulhoso. Jesus abriu os braços e disse assim: Judas, aqui vens. Veja, Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Jesus olhava para Judas como um dos seus discípulos, mas Judas olhava para ele como apenas alguém para ajudá-lo a chegar nos seus objetivos, nos seus planos. Saiba que quando eu vejo Jesus chamando Judas de amigo, ele está me dizendo que o cristianismo não depende do que o outro pensa de mim, depende do que eu penso do outro. O que Judas pensava de Jesus, para Jesus não importava. O que importava era que Jesus olha para ele e fala assim: amigo, sou seu amigo, Judas. E é assim que você vai me receber? É com esses soldados que estão atrás de você aí? O trágico dessa história de Judas é que ele poderia ter se arrependido. E sabe o que teria acontecido? Teria sido perdoado. Eu paro para imaginar Judas chegando com os soldados e ele olha Jesus, Jesus fala assim: aqui vens, amigo. E naquele instante Judas, tocado pelas palavras de Jesus, caísse de joelhos no chão e dissesse assim: Senhor, me perdoa. O demônio sairia dele automaticamente. E Jesus diria assim: está perdoado, Judas. Mas Jesus, vai custar a tua morte. Não tem problema, você está perdoado. Se o seu arrependimento é sincero, genuíno e veio do seu coração, você está perdoado. Não precisa mais se preocupar. Você recebe o perdão, recebe a nova vida. O orgulho impediu Judas de ser perdoado. E é por isso, sabendo disso, é que Judas chegou onde chegou.
ele poderia ter uma trajetória diferente, mas não teve, porque não escolheu, porque não decidiu. E você sabe que na vida espiritual a decisão, ela cabe a cada um de nós. Eu não posso me decidir por você, eu não posso optar por você, eu não posso entrar no seu lugar. É você, é Deus, é íntimo, é particular, é entre vocês. Por isso que eu posso fazer é apelar a você, apelar a sua decisão, apelar ao seu coração, para que você dê um passo de fé e viva uma vida ao lado de Cristo Jesus. Os nossos amigos especiais receberam um cartãozinho aqui. Quem recebeu o cartãozinho? Levanta a mão só para eu ver. Aqui temos algumas pessoas que receberam o cartãozinho. Esse cartão é para a sua decisão. Esse cartão é para você dizer o que é que você quer fazer hoje com a mensagem que você ouviu. Antes da sua maior desgraça, antes de Judas enforcar-se, ele foi tomado por um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter: remorso. Por que eu fiz isso com Jesus? Saiba que Deus perdoa os maiores pecados e não as melhores desculpas. Deus passa a borracha em qualquer coisa que esteja no seu passado, mas Ele não pode ser complacente com a sua desculpa. Não, Senhor, hoje não, agora não, não é o momento ainda. Não. E quando vai ser o momento? Se não for agora, quando? O momento é sempre hoje. A hora da entrega é sempre agora. Portanto, não saia hoje à noite aqui dessa igreja sem preencher o seu cartão, sem escrever o que é que você pretende para a sua vida. Nós temos aqui 4 opções. Quer consagrar sua vida ao Senhor? Primeiro. Quer permanecer firme na fé? Segundo. Quer se batizar em breve? Terceiro. Quer andar com Jesus todos os dias? Quarto. Pode marcar 2? Pode. Pode marcar 3? Também. 4? Também pode. Pastor, eu quero uma outra coisa que não está aqui. Não tem problema, escreve. O que você quer? É uma outra decisão que você quer tomar? É um outro passo que você quer dar? Coloca aqui. Para orarmos por você, para intercedermos por sua vida e para que você tenha um futuro glorioso ao lado do Senhor Jesus. A história de Judas é trágica, mas ninguém precisa repetir os passos de Judas. Ninguém. Para que andar atrás do Judas se já deu errado? E o que eu fico mais triste é que às vezes encontro pessoas que estavam tão próximas de Jesus, mas decidiram não permanecer. Voltaram para a antiga vida. Nós podemos estragar tudo com as nossas escolhas equivocadas, mas você pode salvar-se escolhendo corretamente. Não que você vai se salvar por você mesmo, não, porque Jesus já fez tudo o que tinha que fazer na cruz para te salvar. O que você pode fazer é aceitar essa salvação. Assim como a pequena Lavínia, que vai entrar no tanque batismal com o pastor Rafael. Lavínia tem 11 anos, é aluna da escola adventista, filha da Lilian e do Francisco. Onde estão os pais da Lavínia? Estão aqui? Está aí o Francisco e a Lilian? Dá vocês para ficarem aqui mais pertinho e assistirem o batismo da pequena Lívia, que hoje nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Francisco, Lilian, sejam bem-vindas. Aí está a pequena Lavínia, pastor Rafael. Tudo bem, Lavínia? Feliz? Pela sua decisão? Lavínia tem 11 anos. Basicamente a mesma idade que eu tinha quando eu tomei a decisão e fui batizado.
Já passou bastante tempo de lá para cá, é verdade. Mas a decisão que eu tomei é a decisão que continua no meu coração, de seguir Jesus todos os dias da minha vida. Parabéns à família, parabéns Lavínia, porque você dá esse passo de fé. E agora, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com aquilo que você crê, para que seu nome, Lavínia, seja escrito no livro da vida do Cordeiro, o pastor Rafael, como ministro do Evangelho, te batiza no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem amém. Amém, parabéns. Se quiserem ir lá dar um abraço nela, na saída do tanque batismal, junto com a filhinha, que dá esse passo de fé, em nome do Senhor Jesus. Eu acho bonito quando juvenis, assim, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, tomam uma decisão por Cristo, porque às vezes chacoalha algumas pessoas, né? Com 11 anos tomou a decisão e você com 50 não tem coragem. Imagina só, né? Diz, pastor, mas é que eu sei os meus pecados. Todo mundo tem. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas dores, todo mundo enfrenta suas dificuldades, mas nós confiamos no Senhor que luta por nós. Você entendeu que Judas era pior que os outros? Por isso que ele foi possesso. Os outros tinham falhas, os outros tinham problemas, mas eles não foram ao extremo que Judas foi. E Judas foi no extremo e já não tinha mais o que fazer, se perdeu. Você não precisa disso. Você pode ter uma nova vida em Cristo Jesus a partir de agora. Depende de você. Preencheu o cartão? Eu queria convidar você que já está o cartão preenchido, que viesse aqui à frente para uma oração especial. Mas é o seguinte, isso nós vamos fazer durante toda a semana. Você que recebeu o cartão, eu entendo que foi convidado por alguém da igreja, certo? Um amigo, um parente, um vizinho, um conhecido, alguém da sua família. E eu queria que essa pessoa que lhe convidou viesse com você aqui na frente. Não queria que ninguém viesse sozinho. Eu queria que ninguém se levantasse e viesse aqui desacompanhado de alguém. Mas vem junto com essa pessoa que te trouxe e traz a sua decisão. E nós vamos colocar a decisão aqui na nossa cruz. Está vendo a cruz que foi feita? Por que a cruz? Porque é para a cruz que a gente vai. É na cruz que a gente encontra a solução. É para a cruz que Judas poderia ter ido. Mas ao invés do homem pendurado na cruz, Judas se pendurou numa árvore. Ao invés da salvação do homem pendurado na cruz, Judas perdeu a salvação. Porque o seu pescoço estava amarrado a uma corda. A trágica história de Judas é um exemplo, triste exemplo, de uma história que não precisa se repetir nunca mais. Se formos à cruz, se formos a Cristo, acharemos o nosso lugar e acharemos a salvação. Então você vem aqui, traz o seu cartão e coloca aqui na cruz. Ele caiu aqui atrás. Coloca aqui na cruz e depois nós vamos orar. Traga seu pedido aqui. Traga a sua decisão aqui. Mas eu quero que você venha acompanhado de alguém. Venha em nome do Senhor Jesus. A Paula vai entrar para cantar a última música. E eu gostaria de convidá-los a ficarem aqui à frente para a gente orar juntos. Depois colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Pode trazer o cartãozinho de vocês e deixarem aqui nesta cruz onde estão os nossos pedidos. Deixa eu receber. Olá, Aizar, Santana. Como é que tá? Luiz Antônio, parabéns pela decisão de vocês. Paula, pode entrar. Tudo bem, Joana? Deus te abençoe muito. Paulo preparou essa música especialmente para vocês. Há mais alguém que tem um cartãozinho para trazer aqui à frente? Enquanto a Paula estiver cantando essa música, ainda você terá um tempo de trazer aqui. Se não preencheu, se falta caneta, a gente vai chegar uma caneta em você. Mas você não pode ir embora com esse cartãozinho.
Sabe que tem gente que diz assim para mim às vezes, fala assim, Paula, não pastor, eu tomei a decisão, mas eu não vou lá na frente. Sabe o que acontece? Se você toma a decisão e não vem na frente, você esquece. Agora, quando você vem na frente, nunca mais você esquece. Impossível esquecer. Quem levanta e vem, vai lembrar pro resto da vida, viu, João? O resto da vida você vai lembrar que veio aqui, que levantou, que trouxe o cartão, todos vocês. Que Deus abençoe muito. Paula, cante para eles de maneira especial e logo depois vamos ter a nossa oração pedindo a bênção de Deus. Onde você vai quando todos te abandonam? Onde se esconder quando a culpa o destrói? Você se esqueceu, mas eu nunca desisti de o buscar, filho. O que já passou não importa para mim. O que você fez, eu deixei naquela cruz. Mais uma vez, hoje venho procurá-lo e pedir. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o seu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus. Antes de você nascer, este dia já escrevi em minhas mãos. E sei, o momento enfim chegou. Meu sangue verti, minha graça o alcançou e o salvou. E hoje eu quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus, deixa eu ser aquele que entende a tua dor. Deixa eu ser amigo e aceita o meu amor, até que eu volte pra levar vocês comigo. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus, nova vida em mim encontrarás, filho, filho. Deixa eu ser teu Deus. Amém. Amém. Parabéns pela decisão de vocês, pelos cartões que foram entregues. Vamos colocar em pé.
Vamos pedir a bênção de Deus que nos despeça nesta noite. Vamos orar. Pai de amor, Deus querido, obrigado porque abrimos Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos transforma. Obrigado porque o Senhor nos dá a esperança de uma eternidade. Pai, eu quero lhe pedir uma bênção muito especial para essas pessoas que vieram aqui trazendo os seus cartões. Aqui estão decisões, aqui estão passos de fé que estão sendo dados. Eu quero lhe pedir nesse momento que com Teu Espírito o Senhor confirme cada um deles. Abrace-os neste instante e cuida de cada um deles, hoje e sempre. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Você que trouxe seu amigo, dá um abraço aí, amiga, nele. Deus continue conosco. Deus abençoe a igreja dele. Amém. Vamos cantar o Permaneça em Mim? A gente agradece a sua presença, sai louvando a Deus e espera você amanhã. Mais um culto, mais um dia, nosso segundo dia, nossa segunda noite, 19h30. Esperamos vocês presencialmente também pela internet. Vamos cantar? Senhor, em minha